Vamos, tricolores! Meu nome é Sérgio Moretti, hoje é dia 8 de setembro e é um dia especial, um dia diferente. Hoje vai ter uma reunião no Conselho do Fluminense, marcado pela diretoria do Fluminense, para apresentar a proposta de SAF. A proposta será apresentada para os nossos conselheiros. E aqui no Vamos Tricolores resolvemos fazer diferente, fazendo um vídeo cobrando dos nossos conselheiros que tragam perguntas relevantes. Vamos aqui dar algumas sugestões de perguntas sobre o tema. Espero que possa ajudar muito a reunião do conselho. Eu vou contar para vocês como funciona o Conselho do Fluminense, ou melhor, como deveria funcionar. O Conselho do Fluminense pode até ter 300 pessoas, é um número bem grande, né? Sendo que metade desse coro vem com a eleição do presidente, ele traz esses conselheiros. Como o Mário ganhou de capote, ele traz os 150. Se ele não tivesse ganhado de capote com uma eleição mais apertada, ele perderia 10% disso, perderia 15% para a oposição. E o restante é feito com beneméritos do clube. Né? Como o Fluminense não tem o quadro de benemérito ocupando as 150 cadeiras, a benemérito na maioria já estão idosos, muitos não querem ser conselheiros, é completado com o quadro reserva do Mário Bittencourt, que é as fichas do qual ele colocou como conselheiro reserva ali, né? Eles entram para compor o conselho. Então a gente tem ali, não chega a ter 300 agora, mas o número máximo são de 300 conselheiros, onde não há presença de oposição. Isso é terrível. É terrível para o jogo de poder, é terrível para se fazer a vigilância. É necessário que num conselho tenha a presença de situação e de oposição. Quem pode fazer oposição no conselho do Fluminense de fato? Né? Pessoas que romperam com o Mário Bittencourt, e a gente tem ali o grupo do Monte Agudo, que tinha alguns conselheiros. O Monte Agudo não era conselheiro, tinha um cargo no Fluminense, né? Mas não era conselheiro, mas seu grupo ali rompeu, o grupo político, e ali tem alguns opositores. Tem pessoas que também romperam antes, que são mais independentes, e tem beneméritos que não entraram com o Mário Bittencourt, e por isso eles também podem ser de oposição ali, ou ter menos simpatia pelo poder exercido ali pelo Mário Bittencourt. Esse é um grande problema do Fluminense, reforma estatutária. O Fluminense tende a manter o poder desse jeito que é o Conselho e não há vigilância. O Flamengo, a partir do momento que se reorganizou com o Madeiro de Melo, mudou toda a composição do seu Conselho. Hoje, por exemplo, quem perde a eleição é maioria no Conselho Fiscal. Quem tem que aprovar as contas do mandato é a oposição. E com isso a gente dá muito mais transparência e legitimidade. Mas o Fluminense, infelizmente, não é assim. Esses conselheiros vão ser o primeiro a ter as informações e poder, com o microfone na mão, perguntar, fazer perguntas, arguir, tentar tirar o máximo de informação possível para dar publicidade para nós, sócios do Fluminense, que vamos votar depois na Assembleia. É necessário que eles tenham responsabilidade com esse microfone na mão e consigam fazer as perguntas necessárias para a gente conseguir encaminhar um debate de SAF. Essa é a principal preocupação desse vídeo. Não é momento para se fazer política ali, não é momento ali para jogar a sua raiva contra o Mário Bittencourt ou a sua gestão, e sim, arguir sobre o tema. SAF, o tema está sendo debatido e a gente precisa entender que SAF é essa que está sendo proposta no Fluminense. Agora que você já sabe como funciona o Conselho do Fluminense, né, e deve ter ficado um pouco decepcionado se não sabia que não há presença do contraditório, não há oposição. De fato, a oposição ali pode ser tornada ao longo do percurso dos 3 anos da composição daquele conselho. Esses conselheiros vão ter a oportunidade de fazer as primeiras perguntas sobre a SAF. E nas primeiras reuniões mostraram muito despreparo. A gente vem aqui tentar ajudar um pouquinho, né, com algumas possibilidades de pergunta que eles possam fazer para trazer para a gente elucidações, para a gente poder fazer a melhor escolha sobre a SAF. Uma primeira pergunta é: como foi escolhido a modelagem de negócio do Private Equity? Private Equity são fundos de risco, né, classificação pela própria CVM, né, onde o investidor ele entra através de uma cota desse fundo, existe uma empresa que vai gerir esse fundo e ele entra com uma cota desse fundo, né? E com isso ele separa um pouco o CPF dele ali
do fundo, ele é só um cotista, há uma separação maior, um envolvimento menor do que um cara que ser o dono da empresa que compra o clube. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens desse fundo de private equity? O que levou à escolha do BTG Pactual junto com o Fluminense esse tipo de gestão? Né? Vamos lembrar que no Brasil não há muita experiência de fundos de private equity no futebol. A experiência que a gente tem é do Curitiba e não foi positiva no primeiro ano. Esse é outro ponto que pode perguntar. Né? O Curitiba é um fundo de private equity. Lá no primeiro ano deles não teve sucesso, apesar dos sócios terem comemorado o recorde de lucro. Né? Tiveram um lucro recorde ali, tiveram um lucro acima do esperado, mas o clube Curitiba não subiu de divisão. Então, como a gente vai ter sucesso, como a gente vai ter certeza que os investimentos serão feitos para a gente ter melhor retorno esportivo? E aí a gente vai entrar numa questão essencial para a gente debater, é a política de investimento. Lembra que o Lauro Jardim falou que seriam 6 bilhões investidos no Fluminense? 6 bilhões em quanto tempo? 6 bilhões são de recursos do próprio Fluminense ou 6 bilhões são de recursos novos? A primeira informação é que recursos novos seriam cerca de 550 milhões, que é um número muito pequeno para o mercado do futebol está aferindo agora. Né? É um número, por exemplo, de uma compra de um grande jogador internacional de um clube para outro. Esses 6 bilhões que vão entrar no Fluminense é oriundo de recursos nossos futuros, como a LFU, né, como premiações, ou é investimento desses sócios, desses cotistas, no caso? Outra pergunta que é interessante fazer é onde e quando e como esses cotistas vão aferir o lucro? Eles vão ter retirada? Em quanto tempo vai ser dada essa retirada? Eles vão botar o capital ali, o capital será investido em xerém, será investido em jogadores, será investido em pagamentos de dívida, e depois o clube vai começar a sanear e andar. A partir desse momento vai ter um ponto de corte onde eles vão tirar o lucro. Quando que vai ser isso? E qual é o valor? Serão dividendos? Quando serão pagos esses dividendos para o sócio? Os cotistas, no caso, quando eu falo sócio, é sempre os cotistas do fundo, né? Porque, querendo ou não, eles vão ter ali uma sociedade com o Fluminense sendo o minoritário, né? Lembrando que a lei de SAF permite que um clube tenha o mínimo de 10% das ações, né? O restante pode ser vendido. Quanto será vendido? Qual é o valor? Qual é o recurso novo que vai entrar e quais são recursos oriundos de antecipação de receita do próprio Fluminense? Quanto desse valor vai ser investido em xerém? Qual é a política de investimento para xerém? Quanto desse valor vai ser investido em pagamento de dívida? Será pago a dívida de cara? Faremos acordo e pagaremos a dívida? A gente vai fazer a antecipação dessas dívidas e com isso buscar deságio financeiro na dívida? A dívida do Fluminense, segundo o balanço, é cerca de 840 milhões no último exercício. Ainda falta esse exercício para a gente verificar. A análise financeira, nem o balanço. Né? Mas se a gente antecipar, chegar para um credor e antecipar a dívida dele, a gente consegue esse valor aí de 840 milhões negociar por menos de 500 milhões. Isso vai ser foco? E quantos por cento do valor destinado vai ser para o pagamento de dívidas? Outra dúvida. Normalmente, fundos de private equity entram em empresas que estão em estado falimentar ou estão muito mal da perna e consegue reorganizar ali através da entrada de novo capital, através de uma gerência mais profissional, né, através de um foco de negócio muito profissional. Isso acontece muito em empresas familiares que estão em falência, entram no fundo de private equity, compra, reorganiza e depois vende essa empresa no mercado. Essa é a intenção. Em quanto tempo eles podem fazer a venda das cotas deles? Eles podem vender as cotas separadamente? O Fluminense pode intervir numa venda deles por um terceiro? Porque senão a gente está vendendo para grandes tricolores,
né, que querem ver o clube bem, querem colocar dinheiro no clube, mas esses grandes tricolores podem sofrer um assédio do mercado, reequilibrar as contas e vender para um terceiro que não é um grande tricolor. E a gente pode entrar, por exemplo, no que aconteceu no Manchester United, que foi comprado por um americano e hoje o Manchester United apresenta lucros absurdos, mas não é um clube mais competitivo de ponta de tabela, porque eles acharam o equilíbrio financeiro muito abaixo de um valor de competir pelos títulos. Eles conseguiram ter mais lucro em meio de tabela do que investindo para ganhar títulos. Por exemplo, o Flamengo, nosso rival, ele teve 1 bilhão e 300 de receita, só que ele investiu 1 bilhão. Né? Ele poderia ter investido menos e ter um lucro muito maior. Qual é o interesse? Como vai ser esse peso entre interesse esportivo e interesse econômico de quem está financiando a SAF? Opa, não acabou não, hein? Você estava achando que acabou? Não acabou não. Você acha que eu vou terminar o vídeo sem dar para você o gostinho de falar sobre a questão mais discutida na última reunião do Conselho? Mário Bittencourt, CEO, pode ou não pode? É possível? É certo? É ético? Não é ético? É moral ou imoral? Vamos lá, para a gente falar um pouco desse caso, a gente precisa dar um levantamento histórico. Eu já vou dizer de antemão para você que eu não acho a principal questão. Até porque, a partir do momento que você vira uma SAF, a escolha do CEO não pertence mais a nós sócios, e sim ao investidor. Mas poderia ter sido feito algo para mudar isso. Sim, poderia. O Conselho podia ter votado uma quarentena. O Conselho poderia ter mudado o estatuto prevendo uma quarentena. Tem até gente que defende que no Conselho, no estatuto, que já tem a figura do Fluminense SA lá, que a gente não pode fazer essa SAF dessa maneira. Que para fazer tem que mudar o estatuto. E para isso precisaria de 60% do quadro dos conselheiros, que é difícil, essa galera não gosta de sair de casa, e 2/3 votando para mudar o estatuto. Tem muita gente que defende isso, vou botar até o artigo aqui para você ver que fala do Fluminense SA. Eu não entendo, não sei essa parte jurídica, se a SAF, que é a modelagem de futebol, que é uma sociedade anônima do futebol, se enquadra no que tem no estatuto referente ao Fluminense SA. Mas vamos voltar para o Mário Bittencourt, CEO ou não CEO. Proibido? Não é. Não é proibido. Ético? Aí cada um vai discutir, né, se é ético ou não ético. O Mário vai defender que eles têm os pré-requisitos para isso, que a escolha não é dele, a escolha é de quem comprou. Mas quem comprou? A gente está vendo aí pela proposta que apareceu pelo Lauro Jardim, que amanhã pode ser concretizada na Assembleia, que quem está querendo comprar é o André Esteves, que é o dono do BTG Pactual, empresa que o Mário contratou há bastante tempo para fazer o estudo de SAF do Fluminense, para buscar parceiro do mercado, para ver a melhor modelagem. E a modelagem feita foi uma modelagem de fundo de private equity, onde o próprio André Esteves está como o maior investidor. Quem está avaliando, está comprando. Nesse caso, se torna ainda mais complicado o presidente da instituição, o presidente eleito do Fluminense, ser colocado como CEO de uma futura SAF, logo quando vai acabar o seu segundo mandato e ele não pode se reeleger. Né? Ele está botando ali o Montenegro como candidato dele. Fica algo, no mínimo, muito imoral. No mínimo, muito imoral. Toda essa relação, para mim, não é uma relação que dê a mim tranquilidade de votar sim a essa SAF. Né? Já estamos para o final do vídeo, estou encaminhando aqui o possível meu voto pelas informações que a gente detém até agora. Tudo pode mudar, porque nada disso é oficial. Antes você acha que eu sou contra a SAF, quem me conhece há mais tempo sabe que eu não sou. Eu acho que o futuro de clubes como Receita, como Fluminense, salvo raríssimas exceções de clubes associativos, é virar SAF, é a entrada de capital e uma administração mais profissional. A gente ainda está no começo desse processo.
Os exemplos ainda não são os melhores. A lei também ainda não está totalmente bem formulada. Esse processo vai melhorar com o tempo. Se há necessidade imediata, eu não consigo saber pelos números do Fluminense. Eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de entrada de capital, mas ao mesmo tempo a gente tem crescido muito a nossa receita. Se é o melhor momento do mercado, eu acredito que não. Acredito que o mercado está em alta e a gente consegue, com o tempo, aferir preços melhores do mercado. E eu não acho certo Mário Bittencourt ser o CEO, porque o Mário Bittencourt, para mim, não tem em sua gestão a qualificação necessária para ser o CEO. Apesar dos ganhos esportivos, e há que se reconhecer, Mário ganha 2 estaduais, ganha uma Libertadores e uma Recopa. O Mário Bittencourt pegou a dívida na casa dos 600 milhões, está entregando na casa dos 840, por aí, milhões. Ele não apresenta superávit nos 6 anos dele. Mário Bittencourt não tem números que qualificam para um investidor botar dinheiro e escolher ele como o gestor desse recurso. É lógico que vai ter um CFO, né, que é o cara que cuida do departamento financeiro, né, não vai ter tanta liberdade quanto tem um presidente. É diferente a relação do CEO. Né, o CEO ele tem que prestar contas, né, para o conselho diretor, e os números têm que ser positivos. Mas eu não consigo ver, a não ser por uma relação política, o Mário Bittencourt com a qualificação para o CEO. Numa relação política onde quem está comprando é quem está avaliando, e não sei se a gente ouviu outras propostas, fica mais fácil de entender isso. E não me cheira bem. Vamos Tricolores, eu sou o Sérgio Moretti, você está no canal Vamos Tricolores, esse vídeo que você acabou de assistir é do canal Vamos Tricolores, dá uma força aí, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, você ajuda muito a gente. Obrigado aí pela audiência e aquele abraço.